de Êxodo, no capítulo 17, o versículo 9, diz assim: que Amaleque veio pelejar contra Israel num lugar por nome Refidim, é lugar de descanso e nunca de guerra. Moisés, orientado por Deus, ele ordena a Josué que preparasse um exército de última hora para enfrentar um grande inimigo. Moisés só tinha nas suas mãos uma grande arma, que era a vara, conhecida como a vara de Arão. E ele conclama ao povo: vamos para a guerra, cadê as armas? Ele diz: eu estou sobre a ordem de Deus. Enquanto vocês vão guerrear, eu vou para o cume do monte, eu vou falar com Deus. E a Bíblia diz que ele leva Arão e Hur e subir ao cume do monte. E Moisés, com as mãos levantadas, com a vara de Arão na mão, enquanto ele estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Mas as mãos de Moisés cansaram, e quando ele baixava as mãos, o exército dos amalequitas prevalecia. Mas existia dois homens, Arão e Hur. Quando perceberam que as mãos do líder cansavam, eles pegaram na mão do líder e disseram: nós vamos segurar tuas mãos, nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Quantas vezes nós estamos cansados da luta, da dificuldade, mas Deus tem sempre Hur e Arão para pegar na nossa mão e dizer: vamos em frente, eu estou com você, vou te tirar. Oh, quando os Hur e Arão vem aqui, você tem que ajudar, você tem que buscar ao Senhor. No livro de Êxodo, no versículo 14 do capítulo 17, Deus, vendo tudo isso, que os amalequitas estavam atrapalhando o plano que Deus tinha traçado, Deus se levanta e diz a Moisés: escreve isto para a memória no livro. Era Deus que estava falando a Moisés. E relata aos ouvidos de Josué: eu hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus disse para ele: escreve. Eu abro um parênteses aqui. A Bíblia diz no livro de Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 16, que Deus tem um memorial. Deus tem um memorial. Era costume de todos os atos e acontecimentos que aconteciam no reino, ou na época de se anotar. Os reis tinham um memorial de história, eram as crônicas que eram registradas. E a Bíblia diz que ele escreve. O tempo pode passar, mas aquilo que está no memorial de Deus, ninguém, não existe juiz, não existe escrivão, não existe homem que venha apagar aquilo que Deus escreveu ao teu respeito. Nós vamos encontrar sobre memorial no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 1. Nós vamos encontrar a história de um rei por nome Ezequias. Ezequias era um rei próspero, um homem muito abençoado, mas a Bíblia diz que este rei estava doente a morrer. Deus levanta um profeta por nome Isaías, e Deus diz a Isaías: vai a Ezequias, vai no palácio de Ezequias, o rei está doente.
ele estava sob o cuidado de dos seus especialistas na área da saúde, mas a Bíblia diz que a sua doença era para a morte. E Isaías, obedecendo a voz de Deus, vai no palácio de Ezequias e se dirige lá, e quando chega o homem de Deus, a notícia chega na cama de dormir do rei, ou no quarto onde ele estava, sobre uma cama muito doente. Isaías vai com a ordem de Deus, chega na cama do rei e diz: Ezequias, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, é Deus na primeira pessoa. Aqui não é o Senhor mandou te dizer, é o próprio Deus. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O profeta vira as costas e vai embora. Falou que o Senhor mandou e não remendou a mão. Ele poderia, mas olha esse aqui, não, ele disse o que o Senhor mandou, na primeira pessoa. Ele sai do palácio. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede. Ele estava tão debilitado, está escrito na Bíblia. Ele vira para a parede, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. E ele chama a Deus: Deus, lembra-te. Ele estava dizendo: Deus, pegue o teu memorial. Lembra-te, Deus, eu sempre te servi de todo o meu coração. Ele diz para Deus: pega a minha história aí, Deus. Eu sempre fui fiel a ti, Deus. Eu sempre te adorei, Deus. A Bíblia diz que ele chorava muitíssimo, que ele gritava, dizia: Deus. E o profeta indo embora. O profeta já tinha saído do palácio. E veio uma ordem: Isaías, pois não, Senhor, volta lá. E ele volta. Eu acredito que quando ele está voltando, abre as portas, rei, o profeta está voltando. E quando chega lá, está Ezequias virado para a parede, conversando com Deus e trazendo para Deus: pega teu memorial aí, Deus, está escrito, eu tenho legado, eu tenho história, eu sou fiel, eu sempre fui temente. O profeta voltando. Aí ele para diante da cama do rei do rei e diz: Ezequias, assim diz o Senhor. Quando Deus se coloca na primeira pessoa: assim diz o Senhor. Como diz os engenheiros e os irmãos do monte, é Deus purinho, é Deus purinho. E existe uma segunda forma de Deus usar o nome de Deus. No livro de 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos
um homem de Deus por nome Elias. Acabe era um rei que tinha uma mulher por nome Jezabel, terrível, perseguia os profetas, tinha autoridade para aniquilar. E um dia Elias, o homem de Deus, o profeta, o desbita de uma cidade sem muito glamour, mas era profeta e homem de Deus, ele vai no palácio de Acabe. E ele chega lá no palácio de Acabe e diz: Acabe, segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho. Sabe o que ele estava desafiando? Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus que provia o suprimento da terra. Sem chuva não tem alimento, sem chuva não tem suprimento. Eles acreditavam no Deus da divindade. E chega lá Elias, não era Deus purinho, como nós falamos, era o profeta. Acabe, segundo a minha palavra, o homem de Deus, não haverá, não vai chover, as comportas do céu vai estar fechadas, somente quando eu orar. E aí? A Bíblia não conta, mas eu acredito que o reboliço do céu, o Eterno mobiliza os seus anjos. Aleluia. E diz: da ordem aí, não chova enquanto aquele homem ora. Veio a palavra do nome de Deus da terra. Cessa o céu, não haverá chuva. E aí? Ele vira as costas e vai embora. Irmãos, a palavra da boca do homem de Deus, quando eu me refiro ao homem de Deus, eu estou dizendo também de mulher de Deus, de jovem, de adolescente. A palavra do homem de Deus, ela é selada quando você tem laço com Deus. Sabe o que é laço com Deus? É quando a Bíblia diz que algumas particularidades, mas uma que é muito mencionada, os dizimistas. Existe um demônio que ele só é repreendido quando você dizima. Você pode ir para o monte, você pode jejuar, você pode clamar, você pode fazer campanha, mas esse demônio não sai. Quando a Bíblia diz em Malaquias: por causa disso, quando você trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, por causa disso repreenderei o devorador. E sabe o que é legalidade? É quando você está passando uma prova faz parte da vida do crente, mas você pode orar e falar: Deus, eu sou dizimista, ofertante na tua casa. Diabo, nas minhas finanças, eu tenho legalidade espiritual e autoridade para isso. Quando você está unido com essas particularidades, o diabo não vai tocar nas suas finanças, porque é uma palavra, e a palavra do homem de Deus tem validade na terra. Quando você ora, quando você clama, quando você pede, Deus ouve e responde. E existem algumas particularidades quando você fala que nós não nos lembramos mais. Eu me recordo, pastor Paulo, eu estava pastoreando uma igreja e havia terminado o culto de domingo. Eu já estava preparando para dormir e o telefone em casa tocava. Eu fui atender. Eu peguei o telefone, eu não conseguia entender quem estava falando. Era uma mulher gritando: pastor, pastor, pastor. Eu disse: calma, quem é? Pastor, pastor, pastor. Eu falei: calma, quem é? Ah, irmão fulano, pastor. O senhor prega milagre, pastor. Eu falei: calma. Pastor, o meu marido trabalha no estabelecimento comercial
4 filhos, pastor. Eu não posso ficar viúva, pastor. Meus filhos são pequenininhos. Eu falei, calma. Foi levado para o pronto-socorro, pastor. Tem tiro por todo que é lugar do corpo. Eu disse, calma. Ele não vai morrer. Quando eu me dei conta, pastor. Aí eu falei, eu estou indo para lá. Quando eu me dei conta do que eu falei, eu dobrei o joelho e disse, Deus, sela esta palavra. Aleluia! Eu toquei, fui para aquele pronto-socorro. Não pensa numa família grande. A matriarca tinha 12 filhos. Todos os filhos, netos, genros, bisnetos estavam no pronto-socorro. Quando eu chego com o carro, o pastor chegou. Eu nem guardei o carro, deixa o pastor que a gente estaciona. E já me pegaram pelo braço. Vamos lá, o pastor. Eu falei, calma, gente. Não, ele vai ver, calma, é aquela correria. E já barraram minha família na porta. E eu disse, calma. E eu só via médico correndo, bolsa de sangue. E eu falei, dá licença, eu fui lá para a porta do centro cirúrgico. E eu via médico saindo, entrando, o povo lá, e aí? Eu falei, calma. Saiu o médico lá dentro, depois de alguns turnos. Eu disse, doutor, eu sou o pastor desse posto. A família está lá fora. E eu disse, e aí, doutor? Ele falou, olha, pastor, tem tiro, aqui tem bala, aqui tem uma lochata aqui, nossa crua, que nós não vamos mexer. Eu falei, e aí, doutor? Está vivo. Eu falei, doutor, e aí? Não corre mais risco de vida, não. Quando eu saí lá para fora, eu disse, está vivo, não vai morrer não, está vivo, não vai morrer não. Deus sabe a palavra que saiu da tua boca. Deus falou a palavra que saiu da tua boca. Às vezes nós proferimos palavras que não damos conta do que nós falamos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai selar a palavra que sair da tua boca. Já estou concluindo. Depois de muito tempo, quando Saul já reinava sobre Israel, Deus se lembrou. O versículo que nós lemos. Deus pegou o seu memorial daquele episódio que acontecera lá atrás, há tanto tempo. Os amalequitas atrapalharam o plano de Deus. Mas Deus disse, anota, escreve. Mas chegou a hora que Deus diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei, eu me lembrei o que fez aí Amaleque a Israel quando se lhe opôs o caminho ao meu plano. Aí Deus se lembrou. Aí eu disse, mas como Deus manda fazer tudo? Aí vem o texto. Deus dá uma ordem a Saul. Vai lá. Destrói todos. O rei de Amaleque. Os homens. As mulheres. As crianças. Os animais. Deus deu uma ordem. Extermina. E alguém diz, mas por que Deus fez isso? Deus não se esquece. Alguém pode tentar te prejudicar. Deus não se esquece. O diabo pode ter tentado mudar o plano de Deus na sua vida, mas ela ainda está de pé. Promessa de Deus tem um memorial. Nós estamos para encerrar o ano de 2014. Há muitas expectativas, há muitos projetos que não aconteceram em 2014, mas a guarda está no memorial de Deus. Vai acontecer.
Amaleque que vem para roubar, destruir. Mas em nome de Jesus, nesta noite nos levantamos como atalaia e profeta. Todo espírito de perturbação, de Amaleque que quer roubar a nossa paz, a nossa alegria, aquilo que Deus plantou, jamais será tirado em nome de Jesus. Os amalequitas não vão impedir o plano que Deus determinou na sua vida. Aquilo que Deus falou se cumprirá. Uma das armas do diabo, sabe qual é? Do nada. Você está feliz, daqui a pouco você está triste. Quer roubar a tua alegria. Tem dia que você fala, eu estou triste, não sei porquê. Roubar a alegria. Saquear a alegria. Mas em nome de Jesus, neste culto de hoje, nesta santa ceia de celebração, você vai glorificar ao Senhor. Dizer, Senhor, ainda não aconteceu, mas eu te glorifico. Senhor, ainda não ocorreu aquilo que o Senhor falou, mas eu descanso na palavra do homem de Deus. Haverá cumprimento a seu tempo, e aquilo que você aguarda do Senhor, não desista, o Senhor cumprirá. Amaleque não roubará aquilo que Deus determinou na sua vida. A Bíblia diz: aquilo que o Senhor determinou está determinado. A Bíblia nos mostra no livro de Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Você pode levantar a tua mão e glorificar ao Senhor. Ato profético, você vai sair daqui glorificando ao Senhor. No livro de Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. E hoje nós desfrutamos das bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui revestidos da autoridade do Todo-Poderoso. O Senhor lhe trouxe aqui. Saia esta noite declarando aquilo que o Senhor prometeu, e seja voz profética dentro da sua casa. Você é voz profética, mulher. Não entre, está tudo dando errado. Não, mas eu tenho uma palavra, o Senhor é comigo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não aconteceu em 2014. Vai acontecer em 2015. Eu tenho uma promessa de Deus. Você pode glorificar ao Senhor. Oh, em nome de Jesus, exalte Ele, glorifica ao Senhor. É noite de vitória, é noite de triunfo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus eterno, todo-poderoso. Deixa eu só encerrar dizer algo da parte de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Seja profeta dentro da sua casa. Abençoe a vida dos seus filhos. Impõe as mãos. Ministre sobre a vida deles. Diga: será um grande homem, será uma grande mulher. Amaleque não vai destruir aquilo que Deus prometeu sobre a tua casa. Eu sou oriundo de uma família, de uma mulher de Deus, círculo de oração, que muitas vezes nós éramos acordados. Acorda, levanta, acorda, nós com sono, ajoelha, mas porque vocês não estão vendo que eu estou vendo. Minha mãe orar. É aquela do coque que quando falava, filho, até hoje ela mora sozinha numa
casa viúva e daqui eu não saio. E às vezes ela liga para nós, pastor Paulo, passa aqui. Foi Jeová. Esses dias eu passei lá, senta aí. Ele disse, eu tenho orado por vocês. E eu tenho orado por você. Cuidado com a gordura desta terra. Jesus. Senta aí, até hoje, mulher de Deus, eu ouvi Deus. Se eu estou hoje aqui é fruto de oração, de jejum, de morte, de acreditar que Deus ainda fala, Deus ainda usa alguém para falar, ainda há profeta Israel, ainda há profeta Israel. Na minha juventude conheci muitas mulheres de Deus, pastor Paulo. Conheci muitos homens de Deus. Tínhamos uma irmãzinha aqui da Vila Guilhermina, uma mulher de oração, uma mulher alta, negra, mulher de Deus. Eu vi muitas vezes ela profetizar, e depois ela virava, e a ti minha serva, a ti minha serva, falo contigo. E eu ficava olhando. E Deus usava os lábios dela para falar com ela mesma. Quanto aos teus filhos, eu cuido. O Senhor tomou ela para si, mas ainda há profeta em Israel. Ainda Deus, ao Deus que fala, ao Deus que revela, ao Deus que tem as particularidades da tua vida na tua mão. Deus pode mobilizar uma ligação para dizer a você: acalma o teu coração. Pode ser no meio de uma grande multidão lá na estação São Bento. Deus usa alguém para falar: eis que eu te digo, minha serva, meu servo. E hoje o Espírito do Senhor está aqui falando com você. Levanta a tua voz como profeta, declare sobre a sua vida: eu sou homem e mulher de Deus. Que Deus abençoe o Espírito de Deus.